Oi, meu nome é Cristine Akemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Eu moro em Kanagawa, no Japão, e se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Se você já assistiu aos outros episódios, obrigada pelo carinho e por estar sempre aqui comigo. Nos outros episódios eu falei um pouco sobre os projetos que eu fiz em 2019 e o que eu ia fazer nesse ano, né? Os projetos que já estão nas agulhas. E hoje eu queria mostrar o que eu já terminei dos projetos que estavam em andamento e também falar um pouquinho sobre costura, que é uma coisa que eu não abordei nos outros vídeos. Bom, começando com o primeiro gorro que eu terminei, foi esse aqui, é o Iris Hat, gorro íris, numa tradução livre para o português. É um projeto da designer finlandesa Sari Nordlund, e ele é um gorro tricotado top-down, ou seja, começa aqui, né, na coroa, com tricô circular. Ele é parecido com o começo do crochê, para quem já fez crochê circular é bem parecido. E você vai fazendo aumentos para formar a coroa, e quando chega numa certa circunferência, né, você continua tricotando até o final. Para quem for fazer um gorro desse tipo top-down, o segredo é que a circunferência parece muito pequena às vezes, mas conforme você vai tricotando, ele vai crescendo, e é um gorro que, se for desse tipo ponto barra, né, ribbage que falam em inglês, ele estica muito. Então, se for muito grande aqui a circunferência, ele acaba ficando largo quando você veste. Então, às vezes, por mais que pareça muito pequeno, já tá do tamanho certo. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, esse gorro ele é tricotado daqui até a barra, e você pode definir o comprimento que você quiser. Esse aqui que eu fiz é bem compridinho, porque a receita indica fazer ele com 37 centímetros para você poder dobrar a barra 2 vezes, como eu tô usando. E você pode fazer diferente, você pode fazer mais curto e dobrar uma vez só, ou não dobrar. Mas eu quis fazer igual o que a designer indica, porque eu acho que fica mais confortável para usar agora no inverno. Como a barra tripla é bem quente, ela esquenta bem as orelhas e aqui a parte da nuca, né? E fica bem fofinho, assim, eu acho que dá um estilo bem legal. E ele é desenhado para ter essa parte de cima, assim, um pouco mais folgadinha, não é um gorro bem ajustado, assim, bem justo na cabeça. Eu gosto também desse detalhe. Para fazer esse gorro, eu usei um fio de silk mohair, que é um fio feito com seda, e o mohair é um pelo da cabra, como que era? Angorá, se eu não me engano. E o outro fio que eu tricotei junto com o mohair foi o merino singles da La Bien-Aimée, que é uma empresa parisiense de tingimento artesanal. E eu mostrei, né, no outro vídeo que ele é um gorro tonal, não é um fio que tem um tingimento assim 100% igual, mas ele também não são várias cores misturadas, são variações do mesmo tom de rosa, né? Eu gostei bastante. É uma cor que acho que combina muito comigo, com o meu estilo, e eu tô usando muito desde que eu terminei. Agora eu vou tirar pra falar do outro projeto que eu terminei hoje. Eu tentei terminar correndo porque queria mostrar aqui. É bom esse negócio de gravar, né? Porque a gente se motiva a fazer as coisas. E esse é um gorro Hurricane Hat da Andrea Gooding. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. A Andrea, que criou essa receita, ela não é uma designer profissional. Eu acho que ela escreveu a receita e publicou no blog dela, e foi uma receita que fez muito sucesso. Ela tem muitas pessoas que fizeram esse gorro e publicaram os seus projetos no Ravelry, que é um site que agrega receitas. E eu acho que uma parte do sucesso se deve ao fato da receita ser bem simples e formar esse desenho de espirais bem legal, assim. Funciona com vários tipos de lã, não precisa ser tão colorida igual a essa, pode ser uma lã mais
mais simples, né, assim, no sentido de ter uma cor só ou uma cor com alguns pontinhos coloridos, enfim. E também é uma receita gratuita, então pra quem tá começando assim, ou mesmo pra quem já tem bastante experiência, mas quer testar receitas novas, é sempre legal ter um projeto gratuito, porque às vezes você, não sei, não quer investir tanto, né, numa receita paga, que às vezes é muito bonita e tal, mas você não tem certeza se é o projeto certo pra você, então em vez de gastar com uma receita assim que você não sabe se vai dar certo, você pode começar com uma receita gratuita e depois, conforme você vai entendendo qual é o seu estilo, o que você gosta de tricotar, porque às vezes você acha uma coisa super bonita, mas quando você vai fazer, não é bem uma coisa que você sente prazer ao tecer. Então é legal você testar também essas receitas gratuitas para ter ideia do que você quer fazer. E então essa é uma receita gratuita e ela publicou no blog dela, assim, com algumas fotos, mas não tem tutorial porque é bem simples, é ponto barra. Esse gorro é diferente do outro que é tricotado de baixo pra cima. Então ponto barra aqui embaixo, né? E depois ele começa com esse desenho de espirais, então são 9 pontos meia e depois um ponto tricô. E a cada carreira que você tece, você joga esse ponto tricô um ponto pro lado. Não sei se deu pra entender muito bem. Mas isso que forma a espiral. Então, onde é do ponto tricô na carreira 1, por exemplo, vai ser um ponto e meio e o ponto tricô passa a ser o próximo ponto. E isso vai formando o desenho de espiral, fica bem legal. A única coisa que eu não gostei muito do resultado, mas que não tem nada a ver com a receita, é uma questão da lã, foi que ficou esse tipo color blocking, esse bloco de cores aqui em cima, na parte da coroa. A parte lilás e rosa não aparece tanto, mas o azul ficou bem evidente, porque é a cor mais escura. Porque quando eu fui tricotando, né, o novelo ele é bem coloridão e aqui embaixo ficou assim bem distribuído. Mas quando chegou aqui em cima, como a gente vai diminuindo os pontos, né, pra poder fechar o gorro, acabou ficando assim a mesma cor no mesmo lugar, assim. Não sei, eu não acho que é um problema, assim, mas chama muito a atenção quando a gente bate o olho no gorro. Eu gostaria que fosse um pouco mais distribuído. Eu tive que tricotar esse gorro 2 vezes aqui a partir das diminuições, porque da primeira vez que eu fiz, quando eu fui diminuir, eu acabei errando não sei o que eu fiz, se eu pulei algum ponto ou o que foi, e a parte dos pontos tricô acabaram ficando um em cima do outro, em vez de ficar um ao lado do outro pra formar a hélice. Então ficou tipo ficaram umas listras em vez de ficar assim esse desenho de espiral. Eu vou colocar uma foto aqui pra mostrar como que ficou. Eu acho que não ficou feio, mas não ficou igual o que tava na receita e eu tinha achado muito bonito esse resultado das hélices, das espirais, por assim dizer. Então eu acabei desmanchando e fazendo de novo. Aí da segunda vez que eu fiz ficou essa questão das cores. Daí eu não sei muito bem se eu vou desmanchar ou não, mas eu acho que por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Eu quero fazer um pompom pra colocar aqui em cima. E eu comprei esse daqui hoje, na Daiso, que é um fazedor de pompom. Eu nem abri ainda. E vamos ver se ele funciona. Eu achei diferente esse. Eu acho que já deve ter até no Brasil também. Na Daiso do Brasil tem bastante coisa também. E ele é assim, aí você enrola a lã aqui, ele tem essa manivelinha. E dá pra fazer pompom e também o tassel. Aqui mostra o tassel e o pompom. Tem uns desenhos aqui, umas fotos aqui na frente também. Não sei, parece ser bem simples de usar, mas a questão é que só dá pra fazer pompons de um tamanho, né, dessa largura aqui. Não dá pra fazer um pompom muito grande, eu acho. Mas eu acho que pra esse tamanho de gorro tá bom. E eu uso pompom mais pra gorro mesmo. Então
Acho que vai dar certo. Eu queria comprar aqueles kits da Clover que vem com vários pompons também, vários fazedores de pompom também, mas ainda não comprei e como eu já tava lá na Daiso mesmo, eu acabei trazendo esse pra casa. O fio que eu usei é esse da Círculo, chama Folia. Como eu tenho bastante sobrando ainda, dá pra fazer o pompom tranquilamente, dá pra fazer vários pompons, aliás. Ele tem 100 gramas no novelo e 200 metros. Então é um fio um pouquinho mais grosso do que o do primeiro gorro que eu mostrei. É um fio 100% acrílico e a cor é 9209. Eu usei a agulha 4,5 para fazer esse gorro colorido. E usei a agulha 3 para fazer o primeiro gorro, o Iris. Os outros projetos que eu mostrei no outro vídeo, né, os Work in Progress, estão meio parados. Os únicos que eu mexi foram a meia, que tá aqui dentro desse saquinho, e essa faixa. Eu vou falar primeiro da faixa. No outro vídeo que eu mostrei, essa faixa tava mais larga, a ideia era fazer uma gola, mas eu acabei desmanchando e mudei pra uma faixa mais estreita e comprida pra fazer uma headband. A ideia é torcer aqui e colocar, costurar as duas pontas pra poder usar assim na cabeça. Mas eu queria blocar primeiro essa faixa pra poder ter a dimensão final, né, de como ela vai ficar, pra ver se eu preciso aumentar ou diminuir antes de costurar. E talvez, em vez de torcer, eu tricote uma faixa mais fininha e faça assim, tipo, um franzido no meio e enrole com essa outra faixinha, tipo, como se fosse um laço, pra ficar assim, mais cheinho aqui. Eu não tenho certeza ainda. Eu vou primeiro blocar e ver como é que fica. Mas como o tempo aqui tá muito chuvoso, tem previsão de chuva por vários dias ainda até semana que vem, eu acho que vai demorar bastante pra secar. Aí eu não bloqueei ainda porque queria mostrar no vídeo. Eu terminei acho que na quinta ou sexta-feira. E a lã que eu usei é a Woolfolk Flat Book. E é uma lã bem fofinha, estilo bouclé, ela tem essa texturinha. E é uma cor natural, que não tem tingimento. Eu gostei bastante. E ainda sobrou mais um pouquinho, que talvez dá até pra fazer uma outra faixinha, eu não sei bem ainda, porque eu pretendia usar toda a lã que tinha sobrado em um projeto só. Mas quando eu comecei a tricotar a faixa circular, né, formando um tubo, ela tinha ficado muito grossa, eu achei. E talvez achei que ia ficar muito quente. Então eu achei melhor fazer ela sem ser circular, né, assim, plana, e pra poder, quando eu vestir, assim, não ficar aquele negócio assim, bem volumosão, bem grossão. Então acabou sobrando. Sobrando fio. E aí eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Ou vou deixar guardado. E sobre a meia, que eu tinha começado a fazer, né, com esse fio da Opal, esse KFS, desculpa. E tava ficando muito grande. Eu tinha montado 64 pontos na agulha, com a agulha 2,5. E com certeza ia ficar sobrando tipo uns 2 dedos assim, então eu desmanchei. Porque a ideia das meias é que elas têm que ser com... como é que fala? Elas têm que ter uma margem negativa, elas têm que esticar pra poder colocar no pé, porque se ela ficar mais larga do que o pé ou a perna, ela começa a escorregar e sair, né? Então agora eu vou tentar fazer ela usando esse novelo mini, junto com esse, e esse aqui vai ser as cores complementares da parte do calcanhar, né, do tornozelo e das pontas dos dedos, pra ficar assim um detalhe contrastante mais bonitinho. E a Paty Fontes, né, ela é Paris Knits no Instagram, ela me deu algumas dicas, ela falou como ela faz as meias dela e tal, e eu vou tentar montar com menos pontos pra ver como é que fica, se vai ficar o tamanho bom pro meu pé, ou se não comprar alguma outra agulha menor, uma agulha número 2 talvez.
É que aqui no Japão as agulhas elas têm uma numeração um pouco diferente, né? Nos Estados Unidos o nome é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam o número 1, 2, 3, 4. E cada um desses números corresponde a uma numeração em milímetros. Por exemplo, o S6, né, seria 4 milímetros. Mas no Japão, eles usam também a numeração 1, 2, 3, 4, só que não são as mesmas coisas em milímetros. Então, por exemplo, o número 4 do Japão seria, sei lá, chutando, né, 3,2 milímetros. Normalmente são os números bem quebradinhos em milímetros. Então, eu tenho que ver as agulhas que tem por aqui com a numeração em milímetros para eu ter uma ideia melhor do que eu vou conseguir fazer. Se vai ser melhor diminuir os pontos ou trocar de agulha. A ideia inicial é diminuir os pontos, justamente porque eu não precisaria comprar uma agulha nova, mas vai que não dá certo, eu preciso comprar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ainda falando sobre comentários do outro vídeo, a Nilva deu uma dica sobre novelos que ficam embolados. Porque eu comentei que quando eu tava tricotando esse gorro, o novelo que eu tava usando tinha ficado uma maçaroca. Eu até mostrei um pouco no vídeo que ainda não tinha conseguido desembaraçar. E ela falou sobre usar copos de plástico para guardar os novelos. Porque aí quando eles vão diminuindo não tem o problema deles os fios irem se embaraçando entre eles mesmo. No meu caso do gorro, não foi um problema de o fio ter ficado muito solto, foi porque na hora de novelar eu acabei embolando os fios. Eu acho que deve ter formado algum nó na hora que eu tava formando o novelo, e aí por isso ele ficou tão embolado e difícil de desembaraçar. Mas para outros casos que não sejam uns nós, né, principalmente para novelos que você compra assim já prontos, tipo esse daqui, esse é o Brusca da Retrosaria Rosa Pomar, ele já vem nesse formato. Então você consegue puxar o fio aqui do meio e aí você bota ele aqui dentro do copo, passa a ponta do fio pela tampa e aí você consegue ir puxando o fio, né? E conforme você vai puxando, como você vai puxando do meio, a parte de fora, né, das laterais, ela vai tipo murchando. E quando o novelo tá tipo solto assim, dentro da sua bolsinha ou, enfim, onde você guarda o seu projeto, ele acaba virando a maçaroca de novo, né? Porque você vai puxando e ele vai, tipo, torcendo e aí vai embolando um no outro. Se você guarda dentro do copo, a tendência disso acontecer é menor, porque ele vai ficando mais no lugar certinho. E eu achei uma boa dica. Eu já tinha usado isso quando eu tava fazendo uma blusa com certificada da Pinguim. E ela também vem nesse formato de novelo. A maioria dos fios comerciais no Brasil são assim, eu acredito, pelo menos os que eu conheço. E deu bastante certo. Eu usei um copo do Starbucks de frappuccino. E em geral é bom que seja um copo meio grande, tipo, os tamanhos maiores, porque aí cabe melhor no novelo. Principalmente, né, esses novelos assim, mais tipo acrílico, mistura de acrílico, costumam ser assim maiores em tamanho, né? Tipo, por mais que ele tenha 100 gramas, ele é tipo bem fofinho. Esse aqui, o Brusca, coube certinho. Parece que foi feito pro copo. Mas o certificado eu tive que dar uma apertada mesmo, porque acho que esse, não sei que tamanho que é, enfim, do Starbucks, deve ser o 20 ou talvez o médio, não sei como. O médio acho que chama grande, sei lá, eu confuso na numeração do Starbucks, a nomenclatura do Starbucks. Mas enfim, ou outro tipo de copo que tem algum buraco em cima pra você passar. Tem gente que tem aquele yarn ball, né, que é tipo como se fosse uma cumbuca, assim, que normalmente tem algum guia pra passar o fio. E aí eu acho que seria o ideal, né, para os novelos não ficarem assim sambando na mesa. Mas quando você quer levar para algum lugar, pôr na bolsa assim, aí fica difícil de levar o yarn ball, então talvez assim seja uma boa ideia. Bom, fica a dica. Obrigada, Nilva. Tomara que sirva para mais alguém. Eu tenho um problema quando
não estou tricotando ou costurando, que é o de deixar todas as minhas coisas em cima da mesa que eu uso. Na verdade, eu uso uma mesa em L, então é como se fossem duas mesas. E mesmo assim, sempre parece que tá uma bagunça, porque os projetos que eu não tô fazendo no momento, eu deixo normalmente em cima da máquina de costura ou do lado. E acaba ficando assim uma pilha de tecido, de papel e de lã que não tem fim. E isso me incomodava muito assim visualmente, porque até parece que tira a vontade de fazer as coisas, sabe? Porque pra eu poder usar a máquina eu vou ter que tirar todos os panos que estão ali em cima, ou pra eu poder tricotar eu tenho que tirar tudo que tá em volta. E ao mesmo tempo, se eu for pra eu guardar, daí fica ruim depois pra pegar de volta, sabe? Eu gosto de deixar assim mais pertinho de onde eu tô fazendo. E quando eu tava no Brasil eu tinha bastante espaço, porque eu tinha uma mesa gigantesca, assim. Que era uma mesa que a minha mãe usava pra trabalhar, quando ela trabalhava com artesanato, e ela me emprestou, vamos dizer assim. Então eu deixava sempre tudo ali na mesa e mesmo assim ainda tinha espaço pra cortar, pra fazer as outras coisas. Mas aqui não, né? Por mais que eu tenha, assim, até que relativamente bastante espaço pros padrões japoneses, sempre fica assim meio amontoado. Então hoje, quando eu tava na Daiso, eu aproveitei e comprei essa bolsa. Eu pensei em costurar uma cestinha, alguma coisa assim, mas se eu fosse fazer isso ia demorar mais sei lá quantos meses. Então eu achei melhor comprar mesmo, pra poder, assim, colocar todos os meus work in progress, todos os meus projetos em andamento aqui dentro, principalmente os de costura. Os de tricô eu tenho umas gavetas, um gaveteiro que eu coloco, mas os de costura ficavam meio largados e são os que mais me incomodam. E eu vou deixar essa bolsinha, quer dizer, essa bolsona, no meu pé, assim, da máquina, né, embaixo da máquina, porque aí fica fácil pra eu pegar, mas também não fica me atrapalhando. E eu queria aproveitar para mostrar um pouco dos meus projetos de costura pra vocês. Todos eu comecei em 2019, só que eu não terminei, eu não sei porque o ano passado eu não tava tão inspirada assim pra costurar, eu tava mais animada em tricotar. E eu cheguei a fazer algumas coisas de costura, mas foi bem pouco. Então vou mostrar o que tá aqui. O primeiro projeto que eu vou mostrar é uma blusa. Ai, difícil de mostrar, ela é muito grande. Ela é uma blusa bem de verão. Não sei se dá pra ver direito, mas ela é um modelo bem largo. E ela não tem... As mangas não são separadas, as mangas são cortadas junto com o corpo, né? Então ele é bem fácil de fazer porque não tem, né, todo o acaba da manga e tudo mais. Então é só cortar a parte da frente e das costas, que são bem parecidas, muda mais, né, a parte do decote e tal. E a ideia original é que a barra ela seja bem diferente, né? Que a parte da frente seja bem mais curta do que a de trás. Mas eu vendo as medidas eu fiquei com medo da parte da frente ficar muito curta. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouco aqui. Eu fiquei com medo da parte da frente ficar muito curta e acabei aumentando um pouquinho, assim, porque eu gosto de usar, tipo, calça jeans, essas coisas. E eu fiquei com medo de ficar aparecendo na minha barriga, eu não gosto. Então eu aumentei um pouco a parte da frente também. O tecido que eu usei é uma gaze dupla, double gauze em inglês. E eu comprei aqui no Japão, tem essa estampa bem delicada, meio geométrica. E eu fiz os acabamentos com viés na gola. E por dentro com costura francesa. Acho que é francesa, nunca sei se é francesa ou inglesa, mas acho que essa é francesa. E é isso, porque não tem acabamento da manga, né, da cava da manga, porque não precisa. É só costura francesa até o final e a barra da manga, né? E a barra inferior também. É bem simples. Mas eu comecei a fazer essa blusa no verão, porque aqui tava muito quente. O verão no Japão é muito abafado.
Em termos de temperatura, são altas, mas o pior de tudo é que é muito abafado, então você fica assim, como se você estivesse sempre na pé, sabe aquela sensação meio melecada? Por isso eu queria usar esse tecido que é tipo uma gaze dupla, que ele é bem absorvente e é bem fresquinho. Mas eu comecei a tricotar, não, a costurar no verão e só fui terminar agora no inverno. Eu terminei em dezembro. Não sei, eu comecei, mas eu perdi o ânimo e ficou um tempão parado. Aí chegou em dezembro, eu pensei, não, eu preciso terminar essa blusa. Aí eu fui lá e só faltava a gola e as barras. Faltava muito pouco, porque a blusa é simples, não tem muitas etapas. Mas, enfim, quando eu terminei não tinha condições de usar, porque já tava muito frio aqui. E agora eu só vou conseguir usar de novo daqui a uns 4 meses, eu acho. A gente tá em janeiro. Daqui a uns 4 ou 5 meses. Provavelmente vai ficar quente o suficiente pra poder usar essa blusa. Mas, enfim, pelo menos tá pronta. Tá guardada junto com as minhas roupas de verão. O molde é desse livro. Deixa eu ver. Atelier Tonaniro no Soingo Crosetto. Então, ele é dessa autora, tá em japonês. O nome dela é Naomi Ito, que é a designer por trás desse Naniro, né? Que é uma marca de tecidos, na verdade. Então, todas as roupas produzidas nesse livro são com os tecidos Naniro. E Naniro em japonês quer dizer qual cor. Então ela usa bem essa questão das cores, né, no trabalho dela. Tem umas estampas muito legais e também a composição dos tecidos é bem interessante. São todas fibras naturais e a maioria é linho ou algodão. O modelo que eu fiz foi esse da capa, esse daqui das bolinhas. E ele, aqui dentro do livro tem essa visão assim, num tecido liso. E a manga, ela é bem comprida, como dá pra perceber. Quando eu vesti até achei estranho, porque ela bate assim bem no cotovelo e eu tô acostumada com a manga um pouco mais curta, assim. Uns 3 dedos acima do cotovelo, 2 ou 3 dedos pelo menos. E essa daqui fica tipo bem em cima, assim, até um pouquinho pra baixo do cotovelo e achei meio diferente, mas... Bom, dá pra encurtar um pouco se quiser, mas vou tentar usar assim pra ver como que fica. E, esqueci de falar. No original, a gola, ela é feita sem acabamento, tipo de propósito, como se fosse uma gola um pouco mais alta, assim. Só que o tecido que eu usei, ele desfia muito, né? Ele é tipo como se fosse uma gaze de fralda de neném, assim, só que mais fininha, a trama mais fechadinha. Então, se eu deixasse assim, com certeza eu não ia ter gola, não ia ter roupa depois de umas 2 ou 3 lavagens. Aí eu acabei fazendo o acabamento com viés. Aqui dentro dá pra perceber como o modelo é bem simples realmente. E aí uma variação é fazer mais comprido, que aí vira um vestido. Aqui tem uma foto também do vestido. Aqui, o vestido. Eu adoro esse tecido. Eu acho que é a minha cara. É a mesma base de molde, só que mais comprida. E eu achei bem legal, eu gostei da camiseta. Tipo, foi bem fácil de fazer, porque muito simples. E eu achei engraçado que os tamanhos, na verdade, são... A grade fala que são 3 tamanhos, né? Então, tamanho pequeno, o M e o L são juntos, e tamanho L+, e 2L. Só que na hora que você vai cortar o molde, só tem 2 tamanhos, porque eles falam que pro S, ML e L+, é o mesmo, e só pro 2L seria um tamanho diferente. Então, na verdade, se você usa o tamanho S, ou do S até o L, fica assim bem, vamos dizer, difícil de você poder escolher como vai ser o caimento, porque o S vai ficar bem largo e o L vai ficar mais certinho no corpo.
E você não tem como alterar isso, assim, escolhendo um molde menor, porque só tem essa opção. Eu achei isso um pouco estranho. Eu não costurei os outros modelos do livro pra ver se todos são assim, mas pelo que eu dei uma olhada, a maioria é... A maioria não, mas muitos são assim, só tem 2 ou 3 modelos, 2 ou 3 tamanhos de molde. Eu não sei se eu entendi errado alguma coisa assim, mas eu acho que é isso, porque olhando assim na folha de molde, sabe, eu olhei e falei, ué, só tem 2 moldes. Aí quando eu fui olhar nas instruções, acho que só tem 2 mesmo. Mas, enfim, essa é a versão japonesa, né, como deu pra perceber. Mas eu vi que a Maria, no Instagram, ela comprou a versão em inglês. Eu não sei se na versão em inglês eles têm mais numeração, mas fica a dica pra quem quiser. Em inglês também tem, porque acho que é mais fácil de entender do que em japonês, porque até pra mim, em japonês, às vezes eu tenho que ficar pesquisando o que quer dizer os ideogramas e tudo mais. E eu acho que talvez isso é uma das coisas que me desanimou um pouco de costurar. Pegando mais um projeto aqui da minha bolsa de coisas inacabadas. É um vestido que eu comecei a costurar na mesma época que eu costurei que eu comecei a camisa. A camisa não, a blusa que eu acabei de mostrar. Na verdade eu cortei tudo junto, só que aí quando eu fui costurar, não sei porquê, eu larguei no meio do caminho. Aí eu meio que desencanei. E ele é nessa estampa bem colorida. Ai, é tão difícil de mostrar no vídeo. Ele não é muito comprido. Ele é, tipo, na altura do joelho, mais ou menos. E eu quis costurar ele principalmente porque ele não tem zíper. Ele tem uma abertura grande, né, do pescoço. Então ele não precisa de zíper pra fechar, porque eu queria um vestido pra usar pra ir trabalhar no verão, porque onde eu trabalho, a gente tem que usar uniforme. E o uniforme é uma jaqueta e uma calça, só que por baixo a gente, em geral, veste tipo uma camiseta, um shorts ou uma calça tipo legging, assim. E no verão eu sempre usava assim também saia ou alguma coisa tipo por cima da legging pra não ter que tirar a legging quando eu ia embora, né? E eu achei que o vestido ia ser mais prático, né? Porque aí eu só tirava o uniforme e a camiseta que eu estivesse usando naquele dia e colocava o vestido por cima da legging. Só que se tivesse zíper ia ser muito difícil de fechar. Principalmente, né, se fosse um zíper aqui nas costas. Se fosse um zíper lateral, tudo bem, mas eu achei que quanto mais fácil, melhor, porque normalmente é uma correria, de manhã a gente chega, já tem que se trocar, e na hora de ir embora também a gente pega o ônibus da fábrica até perto de casa, então também sempre tá correndo, né? E eu achei que a modelagem desse daqui era legal por causa disso. E ele tem um detalhe aqui na parte da frente que são umas pregas. Meio difícil de ver por causa da estampa, né, do tecido. Acho que dá pra ver melhor. E eu acho que dá uma boa valorizada, assim, no modelo. Apesar de não dar pra ver muito por causa da estampa, mas quando você veste, eu acho que dá um efeito bem interessante. Ainda mais eu não tenho muito busto, então fica bom. E a manga dele também, ele é igual o da blusa, que ela é uma manga já junto com o corpo, então não precisa cortar as mangas, não precisa encaixar manga nem nada disso. E a modificação que eu fiz foi colocar bolso na lateral, porque vestido sem bolso é muito ruim, vestido e saia, né? A maioria não tem bolsos e é muito não prático. E fora isso eu não mudei nada no molde. O comprimento também é igual o original. Acho que fez um pouquinho mais curto. E também uma coisa que eu vou fazer diferente é que aqui atrás, na parte das costas, ela tem um decote meio em V, não sei se dá pra perceber. Um pouco em V, só que é porque é pra colocar um laço bem grande aqui. Só que eu não vou pôr o laço, porque eu acho que fica nada a ver. E eu nem vai dar pra ver direito com essa estampa, só se fizessem outro tecido, mas acho que não tem o meu estilo. O molde é desse livro. Se chama
Shinto Shiroeto no One Piece. One Piece, oh meu Deus, não dá pra ver o título. One Piece é vestido em japonês, que é One Piece, tipo uma peça só. E esse livro tem vários modelos que eu gostei. Esse da capa eu amei, mas óbvio eu não fiz. E o que eu tô costurando agora é esse aqui, 19, página 19. E ele tem uma outra versão que é bem parecida, só que as mangas são diferentes. Ela tem uma... ai, não sei como fala, cuff. Um negócio que forma um franzido. Né? Aqui dá pra ver melhor. Esse daqui. Tipo um punho, só que sem ser no punho. Ah, tem um nome isso, esqueci. E o que eu tô fazendo é esse aqui, que não tem. Então a manga é mais curta, né? E o acabamento dela é só fazer uma barra. E aí esse laço que eu tava falando que eu não vou colocar. Que é o das costas. A parte da frente eu fiz igual, com as pregas. Bom, ele também é bem simples. São só duas partes pra cortar a frente e as costas. E aí tem a parte das preguinhas, que você tem que marcar, vincar e costurar. E aí eu tô fazendo o acabamento da gola com viés também, igual a blusa. Só que eu só peguei metade do viés, tipo, eu só peguei a primeira parte, aí falta fechar o viés. E fazer a barra das mangas e da barra. Ah, e o acabamento por dentro eu fiz com costura francesa também. Esses livros japoneses, a maioria indica fazer o acabamento com zigue-zague, pra não desfiar. Mas eu não gosto muito, ainda mais nesses tecidos, assim, que são mais finos. Esse aqui é um cotton law, é um algodão, tipo uma tricoline, só que mais leve, assim, menos, uma gramatura menor e um toque um pouco mais acetinado. Porque eu acho que a espessura dos fios é mais fina, então deixa esse toque mais acetinado. O Law mais famoso é o da Liberty, eu acho, né? Que é o Tanalaw. Só que esse aqui é uma outra versão, uma marca chama Lessing, se eu não me engano, é japonesa. E eu acho que ele não é tão acetinado quanto o Liberty. O Liberty é mais acetinado, mas esse daqui tem uma qualidade bem boa também. Eu achei a estampa bem divertida. Aí minha intenção era fazer um vestido liso, na verdade, porque acho mais versátil, mas quando eu vi essa estampa na loja eu pensei, ia ser muito legal. E acabei comprando ela. Só que como não terminei, não deu pra usar no verão, então vai ficar pro próximo verão também. Aí como é um vestido, talvez até daria pra usar agora no inverno, né? Vamos ver. Ou quando ficar um pouquinho mais quente na primavera, quem sabe. Agora a blusa é só no verão mesmo. Mas eu quero terminar isso daqui, a gola e as barras, porque falta tão pouco. Então tá aqui na minha bolsinha. E o último projeto de costura que eu tenho pra mostrar é esse aqui. Opa, deixa eu pegar aqui a parte principal. É uma blusa, estilo uma camisa, mas não é aberta na frente, assim, mas a ideia dela é ser uma base de camisa, não sei se dá pra entender. Aí aqui ela tá no avesso. Como é uma tricoline lisa, branca, não dá pra perceber muito qual é o direito ou qual é o avesso, mas aqui é o avesso porque é onde tem as costuras francesas, né? Dá pra ver nos ombros e nas laterais. E eu vou fazer a parte da gola com esse tecido. A gola, aqui é uma gola tipo de camisa, né, com... acho que é colarinho que fala, né? Assim, aquela gola que dobra, assim, acho que é colarinho. E a barra também tem uma faixa na frente e atrás que é feita com um tecido contrastante. E o que eu vou usar pra fazer a gola e a barra é esse aqui.
Esse também é um cotton long, só que esse é o Tana Long, que é o da Liberty. Na verdade, quem comprou esse tecido foi a minha irmã. Eu provavelmente nunca escolheria essa estampa. Eu não acho, assim, feia, mas não é o meu agrado, assim, tipo, pra roupas. Eu nunca vestiria algo com isso. E quando ela viu na loja, ela achou, assim, muito, tipo, chique e tal, assim, muito elegante, acho que é a palavra. E ela queria que fizesse um lenço, uma encharpe, sei lá. E a gente foi pra Londres em janeiro de 2018, então faz 2 anos. E ficou guardado no meu armário de tecidos durante todo esse tempo. Ela comprou esse e mais um, que era uma seda muito chique. Era assim, uma coisa muito... Além do toque do tecido, né? Tem a estampa, que era uma estampa de pássaros muito bonita. E aí a seda, a ideia era fazer uma blusa, e esse aqui fazer uma encharpe ou lenço, alguma coisa assim. Só que eu também enrolei muito, e aproveitando que o meu cunhado vinha pro Japão, eu pedi pra ele trazer algumas coisas que estavam lá, e esse daqui era uma das coisas assim que tinha ficado na minha cabeça. Eu falei, nossa, não acredito que estão aqueles tecidos Liberty lá parado e tipo, eu nunca vou conseguir fazer porque tô no Brasil e eu tô no Japão. Então, quando ele falou que vinha, a primeira coisa que eu pensei em pedir pra ele trazer foram esses tecidos. E aí eu fiz a blusa com a seda e mandei pra ela pelo meu cunhado de volta pro Brasil, só que acho que ela ainda não recebeu porque ela ainda não foi buscar com ele. E depois, um dia, se der, eu mostro a foto da blusa, porque eu não tirei na correria de costurar, terminar várias coisas pra poder mandar de volta pra ele, eu acabei não fotografando. E esse daqui eu fiz tipo uma encharpe, assim, mais fininha, pra usar no pescoço. Eu não sei nem se era bem isso que ela queria ou se era o lenço quadrado, eu não lembrava mais, e daí não dava tempo de perguntar, porque ela foi viajar pra um lugar que não tinha conexão, enfim. Então eu fiz o que eu achei que era pra fazer e resolvi aproveitar essa parte que sobrou pra fazer essa blusa. Porque como não é muito, é meio metro, não ia dar pra fazer uma blusa inteira com esse tecido. E eu também acho que não ia ficar legal, é muito carregado, eu acho, pra fazer uma blusa inteira. Então eu resolvi fazer só os detalhes dessa outra blusa, pra colocar o branco. Eu acho que fica bom porque a estampa tem uns detalhes em branco, dá pra perceber, né? Então casa bem com o branco e fica uma cor assim também, acho que legal pra usar no dia a dia. É uma blusa sem mangas, então aqui vai ter um acabamento com viés. E é isso. Acho que dá pra usar muito no Brasil. Eu vou mostrar um pouco do livro que eu tirei um molde. É um outro livro japonês. E dos que eu tenho, esse é o que eu mais gosto. Ele é pra roupas de primavera e verão, né? Então ele tem coisas mais leves, tipo camisas, saias e calças. Não tem casacos assim ou coisas mais de inverno. E ele funciona no sistema de lições, né? Então, tipo, tem lição 1, lição 2, 3 e 4. E cada lição tem como tema uma base de modelo, e aí em cima dessa base eles criam variações. Opa, caíram os moldes. Então, por exemplo, aqui a lição 1 seria essa base de uma blusa simples. Uma blusa, ela também não tem zíper ou nenhum tipo de fechamento, você passa ela direto pela cabeça. E é uma base mais justa, eu acho, né? Tem a cintura e tal. E em cima dela eles criam. Então, aqui é uma blusa com manga 3/4, né? Um pouco mais compridinha. Aqui é uma blusa um pouco mais curta, com manga curta também. E aí aqui é um vestido em cima da mesma modelagem, mas ele já tem as pregas no busto que os outros modelos não têm.
tem a manga bufante, então ele vai criando variações em cima do mesmo tema. E o que eu escolhi foi esse aqui. Então, como eu falei, ele tem a parte da gola e da barra contrastante com o corpo. E esse é o modelo base. Daí, em cima dele, eles criam vestidos, camisa. Eu quero fazer essa camisa algum dia. E um outro tipo de blusa. Enfim, e eu achei bem legais as modelagens, é bem o tipo de roupa que eu gosto de usar e é um pouco diferente de outras roupas japonesas, que a maioria é mais ou menos no estilo da Naomi Ito, da Naniro, que eu mostrei na primeira blusa, que são roupas bem largas, assim, um pouco acinturadas. E eu, em geral, não me sinto tão bem, porque como eu sou pequena e eu prefiro roupas que marquem mais a cintura, que sejam mais ajustadas. Mas, enfim, eu acho que para quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre livros japoneses, esse é um bom livro para começar. É isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar hoje. Já falei bastante sobre os moldes, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém tem algum livro e não sabe como que ler, o que fazer, pode me falar, eu vou tentar ajudar, eu não prometo nada, mas vou tentar fazer o que eu puder. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, pode deixar aqui no YouTube ou também pelo Instagram, eu tô sempre por lá. Obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo. Tchau!